Meus amigos, quando nós atentamos para aquilo que Deus fala, aquilo que está escrito na Bíblia, nesse momento nós estamos na presença de Deus. Tem gente que não sabe como faz para entrar na presença de Deus. Como é que eu entro na presença de Deus? Quando eu presto atenção naquilo que está escrito na Bíblia. Quando eu paro para ouvir a pregação e medito naquelas palavras. Nesse momento nós entramos na presença de Deus. E Jesus falou que sempre que 2 ou mais pessoas se reunir em nome dele, ali ele estará presente. Quando você para assistir um vídeo como este, onde o que nós vamos falar é sobre a palavra de Deus, pode acreditar, o próprio Senhor Jesus se faz presente aí mesmo onde você está. E se ele está presente onde nós estamos, nós podemos esperar coisas boas. Coisas boas vão acontecer, porque ele é poderoso para mudar o nosso viver, para nos curar, nos abençoar e nos fazer felizes de verdade. Hoje nós vamos estudar algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta ao povo de uma cidade portuária, localizada na região do Mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia. Essa cidade chamava Éfeso. E depois nós vamos orar e vamos receber de Deus a bênção que nós precisamos. Porque quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, nesse momento, quando deixamos nos envolver pela palavra, Jesus está em nós e nós estamos nele. E ele disse o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então se prepare para pedir aquilo que você precisa, porque quando nós orarmos, Jesus vai cumprir a promessa dele. Se nós segurarmos essas palavras, as nossas orações serão atendidas, porque nós estamos em Cristo quando estamos agindo de acordo com o que Deus falou. As nossas ordens são acatadas no mundo espiritual, porque Jesus garantiu: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra é Deus conosco. Quando vivemos na palavra, isso é, quando estamos confiando plenamente naquilo que dizem as Sagradas Escrituras, nós somos um com Deus. E nós jamais podemos nos esquecer disso, porque o inimigo vem para nos enfraquecer. Muitas vezes a gente tem um desejo, mas a gente pensa: isso não é para mim, não está no meu alcance. Está, meu irmão. Se você vive em comunhão com Deus, se as palavras dele estiverem em você e você estiver nelas, o que foi que Jesus disse? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ah, mas isso é impossível. Conversa do capeta. Não tem nada impossível para Deus. O Senhor disse ao profeta Jeremias: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todo o universo. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Meu irmão, se Deus criou tudo que existe, o que é difícil para ele fazer? Não tem coisa difícil. Também ele falou com Moisés dizendo: porventura tem se encurtado a mão do Senhor? Ele disse para Moisés: Moisés, você acha que a minha mão encolheu? Agora mesmo você vai ver se a minha palavra há de cumprir ou não. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se você estiver em Jesus, preste atenção nisso. Não adianta você pegar essas palavras e achar que você vai pedir qualquer coisa e Deus vai te dar. Não. Tem condições para isso. Se você estiver em Jesus. Como é que eu estou em Jesus? Quando eu estou na palavra e a palavra está em mim. Então, se você estiver em Jesus, a sua oração será atendida. Caso contrário, você estará perdendo tempo. Não ore sem estar na palavra. Tem algum problema, precisa buscar a Deus? Vá primeiro para a palavra de Deus. Vai ler a Bíblia, vai meditar na palavra, procure uma palavra que vá de encontro à sua necessidade, que tenha a solução para o seu problema. Não desperdice o seu poder na oração.
A oração é coisa séria. Então você tem que orar de acordo com a palavra. Não desperdiça o poder que Deus te deu. Antes de orar, vai para a palavra, se envolva com Deus. Você precisa estar conectado com Ele. Precisa estar em comunhão com Ele. Vai orar? Aproxime-se dele, lembrando-se das palavras que Ele te disse. Louve ao Senhor pelos seus feitos, adore por tudo que Ele é. Tome nos seus lábios as promessas que Ele te fez. Faça menção daquilo que Ele disse. E quando você sentir que chegou a hora, então você pede o que quiser, determina, toma posse, porque Ele garantiu, vos será feito. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Se está acontecendo algo errado na sua vida, e você não está conseguindo se livrar dessa situação, é porque você ainda não está vivendo em comunhão com Deus. Me desculpe te falar isso, mas eu estou sendo sincero. Você não está lendo a Bíblia, você não está meditando na palavra, ou não está crendo. Ou então você ainda não conhece a verdade. Ainda está enganando a si mesmo, ainda está enganado pelas coisas que a sua religião te ensinou. Você precisa ler a Bíblia, que é para não deixar se enganar por homem algum. Não tem que acreditar no que o homem fala. Você não tem que acreditar nem no que eu falo. Você tem que acreditar no que a Bíblia diz. Quando eu falar uma coisa, você procura ver se isso está escrito na Bíblia. Por isso eu sempre coloco a referência de onde está a escritura que eu estou falando, que é para você conferir. Isso está falando assim. É Deus que está falando porque está na Bíblia. Então, não acredite no homem, não acredite no que a religião ensina, sem antes conferir se o que estão te ensinando está de acordo com a Bíblia. Se te mandarem fazer algo que não está na Bíblia, não faça. Se você já fez, confesse e peça perdão. Tem lugares que você vai que eles mandam você acender uma vela lá para São Fulano de Tal, para Santinha Tal. Onde é que isso está escrito na Bíblia? Não está. Você não deve fazer. Tem religiões que diz que você tem que rezar o terço, o Santo Rosário, não sei. Onde é que a Bíblia diz isso? Não diz. Então não é para fazer. Tem religião que ensina você a ter uma estátua de gesso em casa e você vai pedir para ela. A Bíblia diz o que sobre isso? Diz para você não possuir esse tipo de objeto. Então não pode possuir. O apóstolo Paulo ele escreveu aos Efésios dizendo que em Jesus Cristo nós fomos feitos herança de Deus. Com qual finalidade? Com a finalidade de sermos para louvor da sua glória. E Paulo diz no versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, Paulo aqui estava ensinando aos Efésios que por darem ouvidos à palavra de Deus, eles estavam em Cristo. Quando você dá ouvido à palavra, você está em Cristo. É nessa hora que se você pedir alguma coisa, lhe será feito. Então Paulo disse, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Que palavra é essa? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, preste atenção, após ouvir o evangelho e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meu irmão, minha irmã, receba e segure essa declaração, porque essa declaração faz de você uma pessoa vencedora. Então, comece agora mesmo a confessar, eu estou em Jesus. Mas não é falar da boca para fora, não. É você confessar, principalmente com as suas atitudes. Você tem que parar de mentir, parar de fazer falcatrua, parar de atender aos apelos da carne, aos desejos incontidos, buscar se santificar, porque de outra forma o Espírito Santo não vai habitar em você. Diz aqui, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso serve para quê? Serve para a tua salvação. Essa promessa é para todo mundo. Todos nós precisamos do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é dele.
Essa promessa é para todos. Todos nós precisamos do cumprimento dessa promessa. Depois de crermos no Evangelho, nós temos que receber o batismo no Espírito Santo. É promessa de Jesus. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me amar, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é porque você ainda não creu de verdade. Porque a palavra diz: depois que ouvistes o Evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. A Bíblia não mente. Então, se você não foi, ou é porque você não ouviu o Evangelho, não prestou atenção, não se interessou, ou é porque você não crê. Não creu de verdade. Porque a pessoa que crê verdadeiramente na promessa de Deus, essa pessoa fará de tudo para herdar a salvação. Ela vai deixar o pecado, vai se santificar, vai procurar se encher da presença de Deus, vai desejar cada vez mais a santificação, cada vez mais o conhecimento. Ela não vai se contentar apenas em ouvir a pregação da palavra, ela vai desejar ler a Bíblia. Ela passa a ter sede do conhecimento de Deus e vai querer conhecer cada vez mais. E Jesus até falou, deixa eu ler aqui, ele disse assim: a quem tem, mais lhe será dado. Está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 12. Jesus dizendo: a quem tem, mais lhe será dado. Quanto mais você tiver de Deus na sua vida, mais dele você vai receber. No versículo 14 de Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Para quê? Para a redenção da possessão de Deus. Ou seja, para que aquilo que pertence a Deus seja levado a Ele, para louvor da sua glória. O Espírito Santo, meu irmão, ele é a garantia que nós temos que quando chegar o dia, nós seremos resgatados. Seremos tirados dessa terra e levados para estar no paraíso com Jesus. Vai ser uma nova terra e um novo céu, onde haverá paz plena. Não tem mais doença, não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem morte, não tem mais nada. É só felicidade. Isso será para o louvor da glória de Deus. Nos tempos bíblicos, só para você entender, a cidade de Éfeso era um porto marítimo. E o comércio de madeira ali era intenso naquela região. Como é que se fazia? O comprador chegava, escolhia a madeira, carimbava na madeira com o sinete, que era um tipo de anel, que tinha suas iniciais, e aquela marca ela era reconhecida como direito de propriedade. Depois que ele botava a marca na madeira que ele escolhia, ele ia lá, pagava por ela. Aquela madeira não podia mais ser vendida para outro. Ninguém podia mais tocar naquela madeira, a não ser o dono. Ele voltava para sua cidade e a madeira ficava guardada no porto. Para quando ele precisasse da madeira, ele chamava um encarregado de confiança, ele dava para o encarregado o anel dele, que é para provar que estava autorizado a buscar madeira. Chegando lá, o encarregado apresentava o anel e os trabalhadores do porto localizavam os troncos que tinham a mesma marca daquele anel e entregava para ele. Era dessa forma, ninguém podia tocar nos troncos que já estava marcado, porque eles já tinham um dono. A forma de conhecer quem era o dono era pelo anel, pela marca que tinha na madeira. Isso acontece no mundo espiritual. O diabo não pode tocar naquele que é de Deus, porque a pessoa que é de Deus, ela tem o selo do Espírito Santo. A pessoa, depois que ela converte, é batizada no Espírito Santo, ela se torna propriedade exclusiva de Deus. Ela passa a ter um dono, que é o Senhor Jesus. E o diabo não pode mais tocar nela. Aquela marca na madeira era o penhor, era a garantia de posse do comprador.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Ser selado com o Espírito Santo significa duas coisas. Primeiro, que nós já temos um dono, um Senhor, e ninguém mais pode tocar em nós. E segundo, que quando chegar a hora em que o Pai vai enviar os seus anjos para buscar os que lhe pertencem, nós seremos reconhecidos como propriedade dele e não seremos deixados para trás. Jesus falou que será assim. Ele disse que o Pai enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Como é que vai ser isso? Como é que, no meio de uma multidão de pessoas, o anjo vai saber quem é de Deus e quem não é? É pelo selo, meu irmão. Do mesmo modo como se fazia com a madeira. Quando o comprador vinha buscar, levava só os troncos que tinham sua marca. Isso é a marca do seu anel. Vai ser exatamente assim quando chegar o grande dia. Os que tiverem o selo do Espírito Santo serão levados a Deus. Vai para o paraíso. O restante vai ser deixado para trás. A Bíblia diz bem claro em Romanos capítulo 8, no versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu vou continuar falando desse assunto no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative as notificações, que é para você ser avisado quando eu postar e você não perder nenhum estudo. Toda quarta, todo domingo tem matéria nova. Agora feche os olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado. Essa mensagem veio na hora certa. Quantos dos que estão me ouvindo ainda não foram selados com o Espírito Santo da promessa? Pessoas que ainda não receberam o Santo Consolador, aquele que ajuda em todas as ocasiões, que protege, que cura, que liberta, que faz prosperar, que resolve os problemas e que nos garante que seremos resgatados como possessão tua. Ó Pai, precisamos da tua presença. Venha nos envolver, venha batizar aquele que ainda não é batizado. Essa pessoa que está orando comigo, está dizendo: Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser cheia da tua presença. Eu preciso da tua plenitude em mim, porque sem ti eu não posso fazer nada. Pai, que hoje seja o dia em que essa pessoa vai se completar em ti. O dia em que ela vai deixar de ser mais um na multidão para ser a bênção que o Senhor planejou que ela fosse. Oh meu Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, eu repreendo o mal que está na vida dessa pessoa e eu digo: o diabo, acabou. Tira a tua mão desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que ora comigo, dê-o fora para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.